Vamos falar sobre contratos bancários. Você pode aí aprender ou identificar cobranças abusivas e como se defender. Pois bem, para isso eu vou conversar com a advogada a Bianca Gonçalves de Souza, ela que é advogada especialista em defesa do consumidor. Bianca, muito boa noite, obrigado por atender aqui a H2O para falar sobre esse assunto tão importante que às vezes pega as pessoas de um jeito que quando vê o pessoal já está todo enrolado, né, Bianca? Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Marcos, tudo bem? É uma honra estar aqui no seu programa. Já fui entrevistada por você antes, quando lancei meu livro, e agora estamos aqui para falar desse assunto tão importante. Perfeito. Bianca, essa questão desses contratos bancários, né? Você passou um dado muito interessante, eu estava lendo que o Brasil é um dos países que mais se pratica o mútuo bancário, ou seja, as pessoas buscam dinheiro emprestado em instituições financeiras, em troca do pagamento de juros, para realizar o sonho da casa própria e adquirir outras coisas, outros bens, e daí tem essa questão do juro, né? Abusivo, muitas vezes. Como é que é isso no Brasil, Bianca? Então, na verdade, os contratos aqui no Brasil, eles se dão na modalidade de adesão. Um contrato de adesão é aquele que o consumidor ele não consegue modificar. São contratos padronizados, na verdade, né? São todos iguais, de todas as instituições financeiras, e, na verdade, eles só trocam o nome do cliente, entende? Então, é um contrato de massa. Quando o consumidor chega lá, ele não tem a opção de alterar cláusulas daquele contrato, mas ele tem a opção de pedir para retirar se ele tiver o conhecimento. E nessa modalidade de contrato é que eles acabam embutindo ali juros, porque são de letras miúdas, são de difícil acesso, informação, então o consumidor não sabe muito bem o que ele deve e o que ele não deve pagar, tá? Nesse caso, tem algumas coisas que o consumidor ele pode fazer para identificar o que ele está pagando ali, tanto de juros quanto com relação a cláusulas que prevêem cobranças indevidas. Advogada Bianca, e tem modalidades desses empréstimos? Todos podem ser vistos e avaliados dessa forma que você falou? Juros, seguros, né? As modalidades desses empréstimos, como é que é isso? Então, as principais modalidades que nós temos aqui são os empréstimos. Tem os empréstimos consignados, que são feitos no INSS, geralmente pela Caixa Econômica, mas por vários outros bancos também, tá? Esses empréstimos consignados, eles são para quem são pensionistas ou tem algum benefício previdenciário do INSS, por exemplo, uma aposentadoria. E esses empréstimos são descontados direto no cartão de crédito da pessoa, ali no rotativo. Então, nós vamos ter os empréstimos, né? Também pode ser feito por pessoa jurídica, os financiamentos que você vai fazer para adquirir um imóvel ou um automóvel, e tem até o próprio cheque especial, né? Que a pessoa acaba gastando mais dinheiro do que ela tem no limite da conta, e esses são os que têm juros mais altos, chegam a 480%. 480%? É o quarto mais alto do mundo, as taxas de juros do Brasil. E como que a pessoa pode identificar isso, Bianca? Como é que ela pode resolver? Ela primeiro vai no banco, conversa, se tiver algum problema, ou já procura uma ajuda de advogado para poder entender um pouco isso? Porque às vezes, quando faz o contrato, tudo é muito bom, né? Pega o dinheiro, mas depois é que vem o problema, né? É verdade. Então, algumas coisas que o consumidor ele precisa se atentar é que sempre quando ele for fazer uma operação dessas junto a uma instituição financeira, vai ser fornecido um contrato para ele, tá? E ali ele deve ler esse contrato, pelo menos a parte inicial, onde vai ter as planilhas com as taxas e os juros que estão sendo descontados ali. Ele já consegue identificar se tem algo indevido ou não, já na leitura do início. Ali no início da planilha do contrato dele, vai ter a presença, por exemplo, de um seguro. Esse seguro que vai estar ali, ele não é obrigatório, a gente chama ele de seguro prestamista. Os bancos colocam eles no contrato para que esse valor seja dirimido entre as parcelas e o cliente nem percebe. Mas esse seguro ele pode variar de R$1.000 a R$4.000, vai entrar ali junto como uma venda casada. Isso é crime contra o consumidor. Para você ter para que você tenha esse seguro, você tem que querer, você tem que chegar
e dizer pro seu gerente, não, eu quero realmente fazer esse seguro bancário, ou se ele oferecer, você tem que aceitar, não pode meramente estar ali, você nem sabia, então você tem até direito a restituir esse valor depois. Outra coisa é a tarifa de registro, por exemplo. Vai estar ali, taxa de registro, o valor que você está pagando entre 300 a 400 reais, e a porcentagem que ela incide sobre o seu contrato. Isso você consegue identificar quando você consulta o seu registrato através do portal MeuGov, ali tem todas as suas informações, você pode até botar no Google, consultar registrato, que ele já te envia para um link direto. E ali você vai ver se aquele contrato foi realmente registrado pelo banco ou não. O que isso implica? Todos os contratos que você fizer com um banco, eles têm que ser registrados ali, tá? Certo. Até porque o banco, ele tem que pagar imposto sobre as operações dele, né? Sobre os contratos que ele fecha. E a maioria dos bancos acaba não registrando o seu contrato. Ele só fica com o dinheiro e não presta o serviço. Uhum. Então, ali já é outra taxa. E outra taxa bem importante também que nós temos ali é a taxa de avaliação do bem. Essas taxas dão mais problema quando a gente está falando de financiamento de automóvel. Porque quando for uma casa, o banco sempre vai mandar um engenheiro, né? O engenheiro para ir lá fazer uma vistoria do imóvel. Avaliação do bem, Bianca? E isso é uma taxa de avaliação do bem. Mas também tem taxa de tudo, né? Tem taxa de tudo. Tem até para emissão de boleto. Nossa. E você não tem que pagar a taxa de emissão de boleto. E essa taxa também, ela tá ali como taxa de avaliação do bem, só que o banco nunca manda nenhum funcionário para ir lá avaliar o seu automóvel. Você tira ele da revenda e o banco não presta o serviço. E ali você já está pagando mais 300, 400 reais em média, né? Nossa. Uhum. Exatamente. E tem a famosa taxa de relacionamento. Essa taxa que é bem carinha, entre R$1.000 e R$2.000. Taxa de relacionamento? De relacionamento. De relacionamento com o banco. Exatamente. Essa taxa também só pode ser cobrada se você nunca teve nenhuma operação ou não teve nenhuma conta naquele banco. Por exemplo, se você já tem uma conta com aquele banco, você é correntista e faz um empréstimo, você não pode pagar essa taxa, porque você já tem um relacionamento. Mas os bancos botam mesmo assim. Então, já é uma forma de você falar, olha, mas tem um seguro aqui, eu não quero optar por esse seguro. Ah, mas eu já sou cliente de vocês, eu não tenho que pagar a taxa de relacionamento. Então, já são formas de você diminuir o valor dos seus juros e dos seus custos com esse contrato, né? Uhum. Mas já assim, ó, com relação aos juros, né, que nós vamos identificar os juros abusivos, tá? É um pouco mais complicado. E geralmente a pessoa vai precisar, sim, recorrer a um advogado especialista para conseguir identificar. Porque quem é que vai mostrar onde estão os juros para nós? É o Banco Central. Então, nós vamos entrar ali no site do Banco Central e nós vamos consultar pela data que nós fechamos o nosso contrato. Que geralmente o cidadão comum não tem condições de entrar, né? Ele não é disponível para todos. Uhum. O problema é que é bem complexo. Porque, justo, assim, por isso, por essa complexidade, né? Todo mês vai ter uma taxa de juros diferente. Cada mês é uma taxa. E outra, cada banco tem uma taxa, né? Não é uma taxa universal. Cada banco vai ter a sua taxa. Então, só um advogado vai conseguir identificar aquilo, né? Se está certo ou não. Bianca, qual é o mais frequente, vamos dizer assim, você falou nessa taxa de juros, né? Mas, assim, quando o cidadão, o consumidor, vai fazer qualquer tipo de contrato, para ele ficar ciente, o que ele tem que saber? Porque você disse aí, falou sobre vários itens, né? Várias questões, assim. É tanta coisa que, no fim, quando a pessoa chega no banco, vai fazer um contrato, seja ele qual for, né? As entrelinhas, né? Às vezes não são observadas e daí depois vem o problema. O que é mais comum nesse processo? Então, na verdade, a maior dica que eu dou para alertar o consumidor e realmente para criar um alerta na cabeça dele, né? Ah, realmente, pode ter juros abusivos aqui. É ele perceber qual o valor eu peguei de empréstimo. Eu peguei R$10.000 de empréstimo. Se ele está pagando o dobro desse valor de juros, né? Está pagando 30 mil. Já tem indícios que já está incidindo, entende? Já está incidindo juros abusivos, tem alguma taxa, alguma coisa, porque já está batendo no limite.
né? Certo. Então, nessas horas, o que ele deve fazer? Ele deve procurar o PROCON, né? Que está aí para defender os consumidores. Ele deve pegar o contrato dele, tudo que ele tiver de documentação, e procurar o PROCON, abrir uma reclamação, expondo ali, ó, eu peguei tanto de empréstimo aqui, eu estou pagando tudo isso, eu acho que tem juros abusivos, eu acho que essas taxas aqui não estão legais, eu quero que o banco revise para mim. E o banco tem 40 dias para responder essa reclamação. Passando isso, aí ele pode ter que entrar com uma ação judicial, que é só através de advogado. Perfeito. Mas o mais comum, conforme você tinha me perguntado, são realmente a incidência dos empréstimos, aliás, dos seguros prestamistas que eles colocam ali, tá? Que são taxas bem altas, que não são obrigatórias, venda casada e dá danos morais, inclusive, colocar dessa forma, tá? E realmente, quando eles fazem uma previsão lá embaixo, que é onde aumenta os juros do consumidor, que ele pode fazer a capitalização de taxa diária, mas ele não coloca o valor dessa taxa. O consumidor não sabe quanto ele está pagando. E é aí que vem mascarado esses juros. Bianca, no início da entrevista você falou ali em taxa de juros, no ranking do Brasil. Quais são os países que mais aplicam? Como assim? Quais os países que têm as taxas de juros mais altas? Isso. Você deu o ranking do... Tem os Estados... Eu estava vendo, por incrível que pareça, nessa lista tem os Estados Unidos, tá? E o Zimbábue. Zimbábue tem uma das taxas mais altas do mundo. Fora isso, nós vamos ter outros países como a China, por exemplo, a Rússia, mas o Brasil é o quarto onde mais incide taxa de juros, né? Nós temos uma inflação muito alta. Sim. E isso hoje é causador do que a gente chama de superendividamento. Em decorrência desses empréstimos e o consumidor não está conseguindo pagar, né? Muitos estão devendo para o banco, a gente tem uma taxa de 70% de superendividamento no Brasil. Superendividamento por conta disso? Por conta disso. São 6h40. A advogada Bianca, muito obrigado pela participação aqui no Resumo H2O. Tem bastante assunto, né, Bianca? Quem sabe em outra oportunidade a gente volte a conversar mais sobre esse assunto aqui no Resumo H2O. Muito obrigado pela participação. Agradeço, obrigada.